Fala galera, começando aqui mais um Rcast. O Rcast é o podcast da Escola Teológica Raízes e hoje aqui vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a carta do apóstolo Paulo a Tito, o seu amado filho, o seu amado discípulo. Estamos aí numa série de estudos bem bacanas. Se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, não assistiu nenhum episódio ainda sobre esse estudo que a gente fez, né? Te aconselho, depois de assistir esse episódio, a voltar nos episódios anteriores e se contextualizar de todo o estudo. Vai ser muito edificante para a sua vida, eu tenho certeza absoluta. Seja muito bem-vindo à Escola Raízes através do Rcast. Antes de nós iniciarmos aqui esse episódio, eu gostaria de fazer um pedido muito importante. Se você não é inscrito no canal da Escola Raízes, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu like, comenta no episódio aí que isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e sendo relevante ele vai distribuir para mais pessoas. Por que não ajudar um conteúdo relevante, um conteúdo de qualidade, um conteúdo equilibrado a chegar a mais pessoas? Por que não fazer isso? Tem tanto conteúdo ruim chegando para tanta gente. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Conto com a sua ajuda, com o seu compartilhamento. Beleza? Antes de nós começarmos aqui a apresentar os convidados, queria chamar a nossa vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Fechou, então. Essa é uma vinheta maravilhosa, né? Aqui é um lugar onde não se cortam as asas, mas se criam as raízes na palavra de Deus. Gostaria de aqui apresentar a mesa, uma mesa poderosíssima. Começando aqui pelo nosso professor Gedielson. Fala, gente, bom dia, paz a todos. É um prazer, né? É um prazer a gente estar aqui nessa mesa. Essa mesa aqui que... gigante aqui. Gigante, né? Essa mesa aqui fera. Que só fera e é muito bom. É muito bom a gente estar aqui no Rcast, que sirva de... que a gente possa acrescentar na vida de vocês com as ideias, com o que vai ser falado aqui nesses assuntos de hoje. Top demais. Tamo aí. Top. O GG é conhecido da galera aí, mas temos novidades na mesa aí. Pessoas novas nessa mesa, né, Marcos? É verdade. Paz e Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio. É com muita felicidade que estamos aqui hoje falar daquilo que a gente tem paixão, que é a palavra de Deus. Debater com mansidão, com carinho, com leveza, que eu acho que isso é o essencial. Né? Aqui não está numa disputa de quem tem mais argumentos, não. A gente está aqui para ensinar as pessoas a se parecer mais com Jesus. Essa é a nossa intenção. Show de bola. É Marcos ou Marco? Marco Antônio. Marco. Isso. Tá, não tem o S. Não. Marco. Marco É velho. um marco na nossa história recebê-lo. Olha aí. Só temos nome top aqui hoje, hein? Rapaz. O segundo ali vai ser... Eita. Muito obrigado aí pelo convite aceito. O Marco é aluno da Escola Raiz há muitos anos já. Isso. E também está ingressando aí no grupo de professores, né? Está começando a ministrar as aulas e a gente convidou ele para estar participando do Rcast. Outro convidado, mais um estreante nesse episódio. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ouvir isso aí. Meu nome é Joel, também chamam de Joey. A maioria do pessoal me chama de Joey, mas aí você que sabe, né? Pernambucano, pode perceber pelo Ninguém sotaque. percebeu. Ninguém percebeu, né? Pernambucano. E pra mim é um privilégio estar aqui pra gente conversar mais sobre a palavra de Deus, sobre realmente aprender aqui, que seja um momento onde a gente tem essa humildade de realmente aprender com aquele que sabe todas as coisas. E que a gente possa realmente ter esse momento de mesa aqui, que isso não se resuma aqui, mas que seja algo que possa frutificar na vida de vocês também aí, na casa de vocês. Top. Para nós é uma honra receber o profeta Joel. Olha aí. Desculpa. Aguinha? Aguinha. Tá aí, Quero. tá Obrigado. afogado aí? É emoção. Muita unção nessa mesa, daí o cara acaba ficando... Então a gente vai dar continuidade aqui no estudo da carta de Tito. A gente vai hoje falar sobre o capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Se você está em casa e tem uma Bíblia e quiser abrir ela,
né? Mas se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, dentro de um carro, não abra a Bíblia nesse momento. Vigia, irmão. Só escute. É importantíssimo. Importante, hein? O óbvio precisa ser dito. Precisa. Às vezes. O Gediel só fazer a leitura do versículo 11 ao 15 e nós vamos aqui distribuir os comentários. Vamos lá então. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Show. É um pano de fundo histórico, né? Tito tá em Creta. E Paulo incube ele de fundar essa... Não fundar, mas meio que dar a base de uma liderança saudável para essa igreja. Então Tito é escolhido por Paulo para esse serviço, para esse ministério. Então agora ele vai, através da sua liderança saudável, que ele também aprendeu com o apóstolo Paulo, dar a direção para a igreja. Nos episódios anteriores a gente tratou muito sobre isso. E a gente também enfatizou que Creta era uma cidade pagã, né? Então o povo dali tinha até ditados muito conhecidos sobre ele, mentirosos, enganadores, pessoas sem caráter. E Tito é incumbido por Paulo de fazer com que a igreja de Jesus Cristo ali naquela ilha, né, para ser mais exato, fosse disseminada de uma forma mais saudável. E por ser jovem, ele encontraria muita resistência. Por isso que ele fala aqui no final do versículo 15, ninguém despreze você. Porque o chamado de Deus não tem a ver com idade, e sim com a autoridade que Deus coloca sobre a pessoa. Então, para Paulo, Tito era a pessoa certa para fazer esse serviço que ele destinou a Tito, né? Fazer com que a igreja fosse crescendo de uma maneira mais saudável. Então, vamos lá para o versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu coloco uma pergunta aqui na mesa para a gente começar o nosso bate-papo. Como que a gente interpreta a frase a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? E como que essa graça se aplica a todas as pessoas, independentemente da situação dela? O que vocês acham? Rapaz, eu acho que... Vou dar minha opinião. Manda bala. Estamos aqui para isso. Eu acho que quando a gente vê esse versículo, eu vejo esse versículo, não tem como não ligar, né? Evangelho de João, capítulo 1 e 29. Quando Jesus vem e João olha para ele e ele apresenta Jesus como eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Top. Cara, eu acho que graça é isso. Jesus. Ele veio, manifestou, trouxe aquilo que a gente vai perceber que o Antigo Testamento vem preparando para aquele espetáculo ali, vamos dizer assim, podemos dizer assim, aquele fato no qual Jesus ele vem e é apresentado como um cara que tira o cordeiro, ou melhor, que tira o pecado do mundo. E através disso, a humanidade, ele vem, a gente conhece a vida de Jesus, ele vem, vive 3 anos e meio, morre. Só, cara, graça é através de Jesus. Hoje a gente tem esse acesso através desse cordeiro que tirou o pecado do mundo. É mais ou menos um pai que prepara uma viagem para os filhos, tá ali, no ano inteiro, para a família. Ele tá ali, não, tô preparando, no final do ano a gente vai viajar, tal, tô preparando. E vem isso. Cara, e só que os filhos, eles não pagam para aquela viagem. O filho. Ele não vai chegar no final do ano e vai dizer assim, pai, quanto é que eu tenho que pagar a minha parte para viajar contigo? Não, ele não vai chegar. Eu não vou chegar e cobrar do meu filho de 14 anos, no final do ano que a gente vai viajar, ó, Jonathan, tu vai pagar tanto para te viajar comigo. Isso é graça. Quando eu entendo que eu sou participante de algo do meu pai, que eu tenho direito,
que foi derramado algo, eu entendo como graça. Manifestou trazendo salvação a todo mundo. Todo mundo. E quando eu compreendo que eu não preciso pagar por essa viagem, que já está paga, que o meu pai pagou, eu só tenho que entrar dentro do carro e curtir. O que é curtir? Aproveitar essa graça. Né? Eu não sei se vocês conseguem compreender o que... Sim. Eu acho que está deixando claro, né? Sim. A gente não precisa pagar a viagem. A viagem está paga. Uhum. Isso é graça. O meu pai pagou. Entendeu? E através do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Sim. Glória a Deus. É uma coisa que sempre me chama a atenção e isso me chateia muito e me causa preocupação sobre a cristandade, né? Vamos falando dos nossos, né? Cortar a nossa própria carne. É a questão da banalização do sacrifício de Cristo. A ideia que se tem hoje, assim, de modo geral, é que parece que foi algo simples, algo que não foi custoso, algo que eu não preciso me dedicar, algo que eu posso viver do jeito que eu sempre vivi. Basta crer que ele morreu por mim. E justamente o que foi lido aqui, ó, fala de boas obras, de renunciar à impiedade, tudo isso, não estou querendo adiantar um pouquinho, mas já falando, serve como uma autoanálise para cada pessoa. Se essa dúvida que a humanidade tem, será que eu sou salvo ou não? Se analisa pelo perfil que a palavra de Deus nos diz. Qual o perfil de uma pessoa salva? É uma pessoa íntegra? É uma pessoa que teme a Deus? É uma pessoa irrepreensível? Então eu clamo que os irmãos façam essa autoanálise. Porque ninguém tem um papel passado que tu é salvo que tu não é. A Bíblia ela nos dá um perfil de uma pessoa salva. Agora, o simples fato de tu frequentar uma congregação ou tu saber que Jesus morreu por ti, não é o suficiente. Não é o suficiente. O efeito dessa graça é uma graça de graça, né? O efeito dessa graça vai falar muito a respeito se tu é salvo ou não. Sim. Essa é a reflexão, né? Que eu peço aos irmãos que façam essa reflexão. Não foi simples. Jesus sofreu pra caramba. Ele foi humilhado, ele foi pregado, ele sofreu por pessoas. eu me emociono, cara. Assim, sempre quando eu falo disso, eu me emociono. Quem pecou fui eu, era pra eu estar pregado lá. E não ele, cara. Então, tem um pregador que eu gosto muito dele, que ele é falecido, Leonard Ravenhill. Ele fala que se tivéssemos 5 minutos diante da cruz, nós levaríamos um evangelho totalmente diferente que a gente leva. E eu me incluo nisso. Concordo. Nesse versículo interessante é que às vezes o pessoal pode achar que ele serve como base meio que para um universalismo, né? Uma ideia de que todos são salvos e tudo mais. Mas a gente sabe que na própria palavra fala que muitos vão se perder, muitos não vão aceitar a obra de Cristo, fala sobre a realidade da eternidade longe de Deus e tudo mais. Então não dá para usar esse texto nesse sentido, esse salvação de todos, né? Então, só que quando a gente vai ver ali o contexto, antes desse versículo ali, Paulo está falando de vários tipos de pessoas. Homens mais velhos, dando instruções lá como ensinar homens mais velhos, os jovens, mulheres mais velhas, os escravos. Então, pode ser interpretado também no caminho de que todos os homens é todo tipo de pessoa. Então, qualquer tipo de pessoa, ela tem acesso à graça de Deus, qualquer tipo. Não existe essa ideia de que um grupo é melhor do que outro, sabe? Então, essa graça de Deus, ela realmente se expande, não é exclusivo de um povo, ela se expande, ela é acessível. Essa graça de Deus, ela é acessível a qualquer tipo de pessoa. E até essa questão, assim, da questão da graça, muitas vezes o pessoal perde a visão do valor que ela tem, como o Marco falou, às vezes até pela distância. Por exemplo, se a gente conta a história de alguém próximo a nós que sofreu, de repente até morreu com sofrimento, a gente sente a dor. A gente lembra de alguém querido que faleceu, a gente sente a dor. Mas se a gente fala do nosso tataravô, como foi que ele morreu, a gente talvez não se emocione. Por quê? Porque a gente não conviveu fisicamente, então a gente acaba às vezes minimizando isso, porque a gente não viu essa graça de Deus, assim, digamos assim, com nossos olhos ali a cruz, né? Essa frase aí do Leonard Ravenhill é muito importante por isso. E às vezes a gente acaba minimizando de fato a graça. Isso. A gente despreza porque a gente não entende essa viagem aí, que o G falou, a gente não entende o preço que custou, sabe? Tipo, pra gente é de graça, mas teve um preço, sabe? Então, às vezes a gente acaba esquecendo e a gente fica só com esse lado de se manifestou salvador a todos os homens. Eu sou salvo e pronto.
E a gente esquece o que é que isso implica pra gente também, né? Existe uma linha tênue, um equilíbrio dentro desse assunto. Porque assim, se eu entender que eu recebi de graça, eu posso entrar numa linha da hipergraça, né? E, cara, eu posso fazer tudo e tá tudo certo. E também existe uma outra linha que é perigosa. Eu tenho que fazer algo por Deus porque ele já fez algo por mim. E eu acho que as duas linhas, elas se tornam perigosas. Porque porque hoje existe várias pessoas que pensam o quê? Eu tenho que fazer para merecer essa graça. Por enquanto, a graça já está posta, tá certo. Entendeu? Agora eu vou pecar por causa que, né, como Sim. Paulo fala, por causa da graça agora eu vou pecar doidado? Na nossa linguagem no dia de hoje? Não. Só que eu tenho que manter um equilíbrio. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, essa graça, cara, eu acho que essa graça independente do que a gente faça, ela nos alcança. Sim. Porque, daí eu posso pecar então, gente? Não. Eu acredito que o ponto de partida é diferente depois do ponto que a gente começa a caminhar. O ponto de partida, a graça me alcançou. Eu posso estar fazendo todas as coisas de errado que a gente possa imaginar. A pessoa pode estar fazendo. Só que quando a graça te alcança, ela vai te mudar. Ela vai te mudar. Quando eu entendo, cara, Jesus pagou um preço no qual eu não conseguiria pagar, eu não consigo até hoje. Então eu entendo que através desse preço eu tenho direito a uma viagem. Eu tenho direito a algo melhor. E quando eu começo a entender, automaticamente eu vou mudar meu coração. O Espírito Santo já não é mais tu que vai mudar com as tuas próprias forças. Então essa graça ela se manifesta para mudar as nossas vidas. Então às vezes o problema é que a gente tenta mudar, a gente tenta... não, eu quero fazer, eu quero por obras, eu quero aplicar todos os dias, eu quero trabalhar, eu quero fazer para que essa salvação venha ter validade, vamos dizer assim. Não. Verdade. Não. A gente não quer assim. merecer, né? A gente quer merecer. Porque se olhar por merecimento, Paul Washer, eu acho que dizia, se a gente dizer, Senhor, dá o que eu mereço, cara, a gente vai pro inferno. A gente merece o Bem inferno. estilo Paul Washer. Entendeu? Então é bem direto. Então é assim, a graça é totalmente ao contrário, não dá o que a gente merece. Mas cobrir a gente por algo que, é a hora que Deus olha pra gente, ele não olha só através direto, ele olha através do sacrifício de Jesus. Entendeu? Isso é graça. Essa graça salvadora, ela não só é um ponto de partida ali, quando a gente é salvo, mas ela também é o caminho que leva a um estilo de vida, né? Tanto que se a gente for ver aqui o versículo 12, posso ler aqui? Minha versão aqui é a NVT. Ela diz assim, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Ou seja, existe uma mudança, existe uma nova vida. Então a graça ela não é desculpa para eu viver como eu quero de qualquer jeito, porque Deus vai me perdoar. Na verdade, a graça ela tem que gerar uma mudança de vida. E tem uma responsabilidade. Um dos pontos também que eu acho importante aqui a gente tocar, até porque eu acredito que o Rcast ele também é para público cristão. Sim. Mas tem pessoas de vários tipos e várias formas que também ouvem o Rcast, né? E quando ouvem assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meio que talvez pode botar uma dúvida no coração de quem ouve. O fato é o seguinte, pela Bíblia Sagrada a gente entende que por um homem o pecado entrou no mundo. Paulo falou aos romanos, né? Sim. E pelo pecado ter entrado no mundo, a morte foi legada a todos os homens. Aqui falando tanto de morte física quanto de morte espiritual. Morte espiritual representa não intimidade com Deus. Ou seja, você vive uma vida que aparentemente você acha que está vivo por causa do seu corpo físico, mas está morto por estar afastado de Deus. Então é uma morte espiritual. Né? Separado. Paulo vai falar que não há um justo sequer, não há uma pessoa que pratique o bem por forças próprias, por práticas próprias. Por mais que a gente produza boa obra, se essa boa obra é produzida fora de Cristo, ela não é boa na sua essência. É verdade. Estamos, pelo pecado, afastados de Deus. Como que se resolve isso? Através dessa graça, que se manifestou salvadora a todos os homens.
Então, o primeiro ponto que o evangelho, que a mensagem de Jesus vai tratar e resolver é esse afastamento espiritual que a gente tem de Deus, que a gente recebeu como um legado de Adão, por ele ter desobedecido e ter pecado contra Deus lá no pecado original. É verdade. Então, a humanidade, para voltar a ter esse relacionamento com Jesus, precisa estar debaixo dessa graça salvadora. Porque por si próprio, por forças próprias, por próprias atitudes, ela jamais vai conseguir se achegar a Deus. E Deus se revela. E se revelou de muitas formas antigamente, a Bíblia diz isso, e a nós, Paulo vai dizer, como disse em Hebreus, se revelou pelo seu Filho, por Jesus. Então, essa graça hoje salvadora manifestada a todos os nós, ela está apontada para Jesus. Isso. E assim, ó, sempre quando a gente for fazer algo em prol do reino de Deus, já avançando, nós somos salvos, o salvo, ele manifesta certos perfis condizentes com a palavra de Deus. E sempre que a gente for fazer uma obra que envolve o reino de Deus, eu sempre aprendi com um professor que eu tive, ele dizia assim, ó, examina o teu coração, por que tu está fazendo aquilo. Uhum. O Thiago até falou. Se for fazer uma boa obra que não tem a ver com engrandecer o nome de Deus, tu vai ter aquela sensação boa, porque aquela está sendo útil, mas isso não está sendo acrescentado como uma evidência de que Cristo habita em ti. Porque existem várias instituições questionáveis que fazem boa obra. Uhum. E aí o que acontece? As pessoas, elas confundem muito a salvação através do aprimoramento humano. Isso aí que eu acho que é o diferencial do cristianismo. Salvação, independentemente do que tu fez. Salvação é algo que vem de Deus, através do sacrifício de Cristo. O cristianismo, ele se diferencia nisso. A obra da salvação é de cima para baixo. E as outras religiões, usando esse termo, salvação é algo que primeiro tu tem que se aperfeiçoar, tu tem que refrear algumas paixões, não que os cristãos também não têm, e através desse aperfeiçoamento pessoal, aí tu vai ter direito a essa salvação, independentemente do que essa religião nos fala, né? E essa sensação de aperfeiçoamento para conquistar algo, meramente através do esforço humano, que vai ter morte espiritual nisso, tu pode estar vivo, mas espiritualmente morto. Eu gosto muito de uma expressão, que é igual uma pessoa que está numa cadeia com uma sentença de morte. O dia dela não chegou ainda. Ela tá viva, mas ela já é uma pessoa morta. Porque já tem sentença de morte pra ela. Então ela legalmente está viva, mas morta. Porque a sentença de morte dela já foi executada. Então assim, meus irmãos, ó. Eu gosto muito de se olhar no espelho de Deus. Então assim, ó, analisa a motivação com que tu tá fazendo a obra de Deus. Analise sincero, fale contigo mesmo. E se você detectar que essas motivações não condizem com a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para ele trabalhar na tua vida, porque é muito mais excelente tu fazer algo para glorificar o nome de Deus do que o teu próprio nome. Show. Inclusive no capítulo 1, os falsos mestres lá, que Tito tem que combater lá, quando Paulo orienta, fala muito sobre essa ideia de fazer algo pela salvação, né? A ideia da circuncisão e tudo mais. Então é muito esse foco no mérito, no que a gente pode conseguir por nossas próprias forças, né? E por isso que o evangelho, na verdade, ela é uma boa nova, mas ela também ofende. Ela ofende nosso orgulho. O Brennan Manning diz no livro O Evangelho Maltrapilho, ele diz que a mensagem do evangelho é ultrajante. Sabe? Porque ela diz o seguinte, ó, a gente é tão mal que a gente precisou que o Filho de Deus fosse sacrificado para que a gente pudesse receber essa graça. Tipo, então, assim, ao mesmo tempo que é uma boa nova, porque foi feito isso, a gente sem merecer recebeu essa graça, mas ao mesmo tempo ela pega o nosso ego e moe ele, né? Sim. Então, qual é a questão então? Como é que eu vou viver a partir disso? A ideia é nossas ações não vão gerar salvação, mas elas revelam se a salvação nos alcançou. Na continuação do versículo 12, Paulo escreveu, né? Essa graça salvadora que é alcançada, tipo assim, ela foi alcançada. E Jesus me olhou e eu respondi positivamente a essa salvação. Então, o que ela vai fazer depois disso? Ela vai nos instruir, versículo 12, a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nesta era presente. Então, se torna ainda presente essa mensagem, né? Para nós hoje. Então, é importantíssimo saber que eu não sou salvo por mérito meu. E ela é uma mensagem que nos deixa abatidos no nosso orgulho. Sim. Mas que ao recebê-la, ao abraçá-la, nos chama a essa responsabilidade. Isso. Qual a responsabilidade? De rejeitar as paixões mundanas. Viver uma vida justa, né? E o que seria? Rejeitar as paixões mundanas. É viver uma vida piedosa, justa. Como que eu mostro para o mundo ao meu redor que eu fui alcançado por essa graça salvadora? Porque assim, Thiago, às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas pensam que todo mundo erra, certo? Mas tem pessoas que pensam assim, pô, eu não consigo largar isso. Eu não consigo parar de fazer tal ato. Eu não consigo essas paixões do dia a dia. Cada um tem um problema, certo? Só que assim, o que acontece? O ponto de partida é se entregar à graça de Deus. Ponto de partida. Por que eu falo isso? Eu tenho, acho que até já falei uma vez no podcast aqui, eu tenho um parente meu que era alcoólatra. Alcoólatra, o Thiago conhece, bebia a vida inteira desde criança, e aproximadamente uns 30 anos ali, bebia demais. E foi lá e Deus fez algo na vida dele, transformou ele de um dia pra noite, ele se transformou, Deus limpou ele na hora, do dia pra noite. E hoje ele é uma pessoa convertida, serve na igreja, é uma benção. O casamento dele é uma benção, a família dele é uma benção. Outro dia eu conversando com ele, ele assim, eu não conseguia, quando eu tava lá bebendo, eu não conseguia entender isso. Pai, um dia eu vou parar de beber. Por quê? Porque ele não entendia a graça não estava ele não estava compreendendo a graça. Então, o que quer dizer? O ponto de partida que eu me vejo hoje é diferente do ponto de partida que ele viu depois da renovação, da transformação da vida dele. Porque hoje, às vezes, a gente entende, pô, eu não consigo sozinho, mas tu não consegue sozinho mesmo. Uhum. Então, o que a gente consegue hoje? É abrir os braços para a graça e dizer, eu recebo. Isso. Eu recebo. Só que, às vezes, a gente luta todos os dias com um problema e isso se torna algo maçante, pesado, com as nossas próprias forças. E tanto é que Jesus está dizendo assim, cara, eu tô aqui para vocês, eu tô batendo na porta de vocês todos os dias. A graça, ela tá todos os dias se manifestando. Sim. Ela tá aqui na mesa, ela tá posta. Só que às vezes a gente quer o quê? Não, eu vou lutar com a minha força, e às vezes é tão fácil eu chegar e me prostrar e dizer, abrir meus braços e dizer, Senhor, tu sabes. Quando Jesus chegou para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Pedro, mas tu me ama? Senhor, tá. Só que daí, a última resposta de Pedro foi o quê? Senhor, tu sabes. Então é isso que Jesus quer da gente. Jesus quer o quê? Coração sincero. Um coração sincero e chegar, Tiago, qual é o teu problema? Gê, é assim, assim, assado. Então, Jesus quer isso da gente. Se tu não consegue, fala que não consegue. Isso. Isso é sinceridade. Sinceridade. Então, quando a gente se entrega a essa graça, o restante, ele não vai se tornar fácil, mas ele vai se tornar possível. Uhum. Porque fácil também não é. Porque a gente tem que lutar todos os dias contra isso. É difícil. Só que quando a gente está acompanhado com a graça, daí vem o Espírito Santo, isso se torna possível. Porque às vezes tu estás olhando hoje alguma coisa, pô, eu não consigo. Cara, mas só que se entrega a graça, se entrega a Jesus, que é possível sim. É possível. Com certeza. Top. Até essa questão assim na NVT ele coloca assim que a gente tem que abandonar estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. E de fato assim, a gente sabe que existem muitas tentações nesse sentido para se desviar do caminho. Só que às vezes a nossa resposta tem sido muito no caminho do legalismo, sabe? Então, às vezes a gente acha que para fugir de uma hipergraça onde eu tenho uma vida depravada, eu tenho que ir pro legalismo. Quando que a graça, na verdade, vai trazer a verdadeira liberdade, né? O legalismo vai dizer, você deve fazer assim, 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 tipo, é muito a partir de regras para você conseguir alcançar. Tem alguns padrões Isso, vai executáveis. criar ali aquele padrão, você vai ter que seguir aquilo ali, é onde o pessoal se frustra porque, eu não consigo.
Quando a graça vai dizer assim, ó, você não precisa mais pecar para ter satisfação. Você não precisa mais pecar para ter identidade. O que é que a graça traz? Não é um conjunto de regras. Ela traz, na verdade, ela muda o nosso entendimento. Ela vai trazer uma nova identidade, um novo entendimento. Inclusive, qual que é, se a gente for olhar assim, essa questão da vida pecaminosa, mundo, se a gente for comparar com a vida cristã, é muito uma vida onde o ser humano, ele não sabe lidar com as boas dádivas de Deus. Porque, por exemplo, vamos falar aqui na questão sexual, por exemplo, o sexo é uma dádiva de Deus. O sexo em si ele não é corrompido, é o coração do ser humano que é corrompido. Então esse coração corrompido, quando entra em contato com as dádivas de Deus, começa a corromper. Aí só que qual é muitas vezes a solução que a gente vê muito, inclusive no meio cristão, é você abrir mão dessas dádivas de Deus, como se elas fossem o problema. Não toque, não coma, não beba, Não sabe? manuseie. Então, não manuseie. Então, na verdade, quando a gente entende que a graça quer transformar o nosso coração, nosso entendimento, nossa identidade, a gente consegue ter uma relação saudável com as dádivas de Deus. Isso. Enquanto que o mundo não tem. O mundo é idólatra por quê? Porque a identidade de quem não conhece a Cristo está fundamentada em viver escravo dos prazeres, escravo da satisfação. Minha identidade está naquilo. Às vezes não é nem só a satisfação. Acho que eu diria que... Eu sou o que eu sinto. Eu sou o que eu sinto. Não, isso aí é clássica, né? Ou até aquela questão, por exemplo, eu sou o meu resultado. Também. Se eu não alcanço aquele resultado profissional, se eu não alcanço aquele resultado que eu quero, eu me frustro. Então, tipo, o trabalho com a dádiva de Deus, a pessoa fica escrava daquilo ali. Porque a identidade dela tá no resultado que ela pode alcançar. Eu gosto muito também de quando parte, né, a rejeitar as obras mundanas. Eu gosto muito de ir para a vida humana de Jesus, descrita nos evangelhos, né? E você vai ver um ser humano normal caminhando entre homens, porque ele era um ser humano, além de ser Deus, sentando à mesa, tendo conversas naturais com pessoas normais. Aparentemente, a maioria é rejeitada pela sociedade legalista da época. Então você vê um homem que tá junto dentro de um barco, que dorme num barco, que se retira para oração, que tem um tempo de leitura de Bíblia, que jejua, que tá ali sempre instruindo, alimentando o faminto, dividindo o pão. Então você... qual é o padrão que nós cristãos aqui, né? A gente pode adotar para entender como é ter uma vida piedosa. Cara, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Como ele viveu. E você vê a vida de Jesus, cara, uma vida leve. Né? Rejeitando as paixões mundanas, porque Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, a semelhança da nossa natureza humana caída, em tudo ele foi tentado, mas em nenhum momento ele pecou. Só que ele sofreu o peso da tentação. Sim. Ao ponto de, em orações, ele orar como muitas vezes nós oramos. Senhor, passa de mim esse cálice. Suou gotas de sangue. Teve processos difíceis na vida de Jesus que nenhum de nós aqui aguentaria. Verdade. Então, falando daquele preço que foi pago, né, Pedro diz que nós fomos comprados por bom preço, o precioso sangue de Jesus. Então, na vida de Jesus eu consegui enxergar e encontrar esse padrão. Na verdade, na vida de Jesus a gente entende como o ser humano de fato deve viver. Isso. Sim. Muitas vezes a gente linka o erro ao ser humano. Ao ser humano. Eu sou ser humano, eu erro. Tá ligado? Só que quando Jesus vem, ele meio que destrói esse ditado. Errar é humano. Ele meio que destrói, porque ele era 100% homem também. E é em Jesus que a gente encontra um ser humano que nunca errou, que não pecou, que não desobedeceu. Então, pra mim, olhando a Bíblia assim, galera, quando eu olho pra Jesus, eu enxergo aqui, o verdadeiro padrão do que é ser de fato um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. E o chamado do Evangelho, quando Paulo diz aqui para nós rejeitar as paixões mundanas, essa vida ímpia,
viver de maneira piedosa, justa, todos os outros padrões eles devem ser rejeitados. O único padrão adotado Isso. tem que ser o padrão de Jesus. Verdade. Só fazendo um comentário bem rapidinho. A gente começou falando de salvação, né? Uhum. Mas a nossa vida não se limita à questão de salvação. Muito mais importante é debater o pós-salvação. Uhum. O que tu vai demonstrar através dessa graça, né? Que tu recebeu de Deus. Como tu vai se portar diante de situações que as pessoas estão vendo e situações que as pessoas não estão vendo. Que é o mais importante. Porque temos uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Então, quando tu tem a oportunidade de fazer o que é errado, isso aqui não vai dar nada, não tem ninguém vendo, e tu não faz, ali tu mostra que Jesus está contigo, cara. É ali que tu mostra, cara. Só um comentário rapidinho. Não, mas deve dar. Deixa eu ver aqui. 1 João 2,6. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Então, ele é o padrão, né? Isso. Jesus é o padrão. Como que eu agrado a Deus? Olha para Jesus. E o interessante é que essas 3 características que ele coloca aí, na NVT ele diz assim que devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Na NVI diz de maneira sensata, justa E piedosa. É interessante que se a gente for olhar assim, tipo, por exemplo, esses 3 pode ser como se fossem 3 áreas de relacionamento. Maneira sensata é o teu relacionamento contigo, tu tem que ser uma pessoa sensata. Justa é com o teu próximo, tu tem que aplicar essa justiça. E devota é uma devoção ao próprio Deus. E o pecado, ele afetou justamente essas 3 esferas, nosso relacionamento conosco mesmo, com o próximo e com o próprio Deus. E a vida a partir da graça, ela restaura, ela reconcilia esses relacionamentos. Ela traz essa restauração. E quando a gente vai ver Cristo sabia exatamente quem ele era, o propósito da vinda dele aqui. Ele tinha um relacionamento perfeito consigo. Ele viveu em função de amar o próximo também, ele sabia a relação dele com o próximo e principalmente a devoção dele ao Pai. Então, se a gente olhar, quer saber como é que a nossa vida está, quer a questão de Cristo ser o espelho, como estão nossas relações. Porque às vezes a gente pensa muito na ideia moral. Como é que eu tô vivendo? Eu tô pecando ou não tô? Mas eu pensei, como é que tá meu relacionamento? Sabe? Com o próximo, com o próprio Deus, às vezes até comigo mesmo. Por isso que Jesus diz assim, se nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E às vezes a gente tem até em nome da graça, fui alcançado pela graça, eu vivo de maneira correta, tudo, mas a gente não tem um olhar realmente para a ideia da relação, sabe? E acaba que a gente aí deixa de lado a ação da graça, né? A gente, na verdade, começa João, aí... esse ponto é interessante porque a gente confunde, né, uma mudança de vida com um padrão moral adotado. Tipo, eu fumava, não fumo mais. Claro, o evangelho vai produzir isso em você, mas isso não é a essência do evangelho. Fazer com que você... É só ligar aqui, só porque apagou a tela. Fazer com que você abandone certas atitudes, né? Isso é uma consequência do evangelho. Isso. O que o evangelho de fato vem resolver é aquilo que a gente falou no começo. Esse rompimento que tem entre a humanidade e Deus. Então ele vai tratar do que é interno. Ele vai restaurar. Ele vai fazer nascer um novo homem. A natureza humana caída vai dar lugar a uma nova natureza, que Jesus falou no Evangelho de João capítulo 3, que não pode ser dada por relação humana. Isso não é gerado entre uma relação entre um homem e uma mulher. O que é da carne, mas o que é do espírito é do espírito. E se é do espírito, só o espírito pode produzir. Isso. Então o Evangelho vai tratar isso. Ela é uma graça salvadora para não me colocar num padrão moral diferente. Não. Ela vai mudar a minha essência de vida. Eu começo a perceber, enxergar as coisas de maneira diferente. E o processo de mudança moral, ele não é num estalar de Deus. Às vezes é. Sim, sim. Às vezes é, mas dificilmente não é. É uma construção de relacionamento em Deus. Então, eu começo a deixar certas coisas por amor a Jesus através dessa obra do Espírito Santo. Essa é a motivação, né? Que está me convencendo todo dia do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias eu acordo com esse convencimento de que eu, por mim mesmo, não posso agradar a Deus e só agrado porque tem
a ação do Espírito Santo, o Deus que habita em mim trabalhando na minha vida. Então, eu acho que a gente confunde muito. Eu adotei um padrão moral, as regras da minha instituição religiosa e dessa forma estou agradando a Deus. Não, nem sempre. Isso. Não significa que você está vivendo uma vida correta moral, não significa que você está agradando a Deus. Agora tem um ponto. Toda pessoa alcançada pelo Evangelho vai produzir padrões morais diferentes. Vai. Sim. Não quer, a conta não fecha às vezes, né? É proibido mexer nessa caneca. Beleza. As pessoas não estão mexendo na caneca. Não significa que todas elas estão obedecendo a Deus. Sim. Mas aquela que foi alcançada pela graça verdadeira não vai mexer na caneca. Isso. E se ela mexer, ela vai entender que cometeu um delito. E ao entender isso, ela vai entrar no processo de arrependimento novamente. A própria questão da graça, ela tanto é um motivador pra gente não errar, a gente ter o resultado moral também ali, mas ao mesmo tempo ela é um lugar seguro onde se a gente caiu no erro, a gente tem um caminho de volta. Pra o quê? Pra uma vida moral, uma vida onde vai estar tudo certo. Entendeu? Tipo, a graça ela é um motivador pra começar, mas ela também é um caminho de volta quando a gente erra. Uma Perfeito. coisa que, refletindo na palavra de Deus, às vezes a gente pensa assim, a palavra de Deus, mandamento. Mas uma coisa que eu quero propor é a seguinte reflexão. A obediência ao mandamento é uma chance que eu tenho de demonstrar meu amor por Deus. Já pensou, Thiago? Igual Adão e Eva. Tu não vai comer do fruto da árvore proibida. Deus deu uma chance, que a gente não é robô. Isso aí é claro, né? Temos nossas vontades. Mas era uma chance deles demonstrar que eles amavam a Deus. E o mandamento de Deus, que às vezes a gente acha muito pesado, enfadonho, cada mandamento que tu obedece é uma declaração de amor que tu dá pra Deus. E também é uma proteção, né? Isso. Não, tipo assim, o mandamento de Deus não é pra satisfazer o suposto ego dele. Não é pra deixar Deus mais poderoso. Deus não se torna maior quando eu obedeço ele. Não é isso. É um cuidado, na verdade, do Criador, do Pai com os filhos da sua criação. Se ele diz que não é legal que você vá por esse caminho, é porque ele sabe que aquele caminho não é bom. Então, eu gosto de enxergar o mandamento como um cuidado de amor que Deus tem com a humanidade. Isso. Cuidado de amor. As placas do trânsito, né? Que o pessoal comenta. É interessante isso que o Marco falou, dessa obediência a Deus, que a gente fala hoje tanto, sentir Deus, quero sentir Deus, sentir a presença, tal. E tem pessoas que não compreendem isso, né? Que não compreendem isso. Eu tenho algo particular que eu penso que, cara, quando eu rejeito, se mexer na xícara é errado, né? Tá ali. Não, eu sei que mexer na xícara é errado. E eu tenho a oportunidade de mexer na xícara e não mexo, cara, isso aí pra mim é sentir Deus. Por quê? Eu me arrepiei? Não. Eu senti algo diferente? Não. Só que pela minha vontade própria... Tu sabe que tu ia mexer. Eu sei que ia mexer. Entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, eu quero tanto sentir Deus. Mas quando a gente nega a vontade da carne... Tu sabe que foi obra de Deus. É Deus, cara. Isso revela o amor. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, assim, não se preocupe em arrepio nas pernas, na espinha e nas costas, né? Na arrepio na perna, né, Thiago? Então, o que acontece? Tem muita história aí. E se preocupe quando a gente está fazendo algo que vai contra a nossa carne, a nossa vontade humana, meu irmão, isso é Deus. É Deus. É um ótimo sintoma. É Deus. Né? Saber que tá no caminho Então, certo. contrapartida começa disso. Começa disso. Eu vou sentir Deus, negando a minha vontade. Esse reconhecimento pós-obra boa que tu praticou, de que foi Deus que realizou, cara, ele é importantíssimo. Isso. Pra te saber que tu tá dentro de uma graça verdadeira. Porque assim, começa... a gente vive muito na era hoje da correria, né? E a gente não para analisar o nosso dia. A gente começa o dia de manhã, Automático. a hora que a gente analisa, cara, já é noite, e vem segunda e vai segunda, a gente tá vivendo sem perceber os detalhes. E o que acontece? A gente parar pra perceber os detalhes, como é que foi meu dia hoje? Eu poderia ter feito aquilo. E a gente vai perceber que nos detalhes do dia, Deus se manifestou.
Deus se manifestou. E a gente não para perceber isso, a gente vem outro dia e vai indo. E se a gente para perceber os detalhes, a gente começa a crescer em Deus. Crescer em Deus. Isso. E a gente começa a criar raiz. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Criar raiz. E quando a gente começa a estruturar, cara, isso é top demais. Daí a gente começa a resistir. A gente começa a resistir tudo isso que Paulo falou, né? As paixões, as imoralidades. Cara, a gente começa a resistir. Por quê? Porque a gente começa a perceber Deus. E quando eu percebo Deus, eu percebo, Deus está comigo. Então, é mais ou menos assim, ó. 2 minutos. Mais ou menos assim. Quando eu sou uma criança e a criança vai levar o pai no colégio. Cara, eu me sinto grandão. A criança, quando tu vai levar o teu filho no colégio, pode ter qualquer pessoa, criança lá, que vai querer bater nele. Eu tô com meu pai. Meu pai tá me protegendo. Por quê? Porque eu sei que meu pai tá comigo. E quando eu nego a mexer na xícara, eu sei que Jesus tá comigo. Então isso automaticamente vai me fortalecer nele. Porque eu sei que Jesus tá comigo. Por vontade própria eu não faço. A gente perdeu muito o hábito da contemplação, né? Perceber. Jesus disse, não andeis ansiosos, olha as aves no céu, olha o lírio. E a gente não tem parado para ver a ave no céu, nem o lírio no campo. A gente perde isso de vista. É interessante que ele diz aqui no versículo, quando diz a graça de Deus foi revelada, aí depois ele dá uma instrução de como viver, e depois no final, no 13 ele ainda vai dizer que, ele diz assim, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que ele está dando como motivador para a gente ter uma vida santa? É o que Cristo já fez e também que ele vai voltar. Então, a graça de Deus tanto é aquele impulso inicial, como ele também é algo no futuro nos atraindo. É uma noiva se preparando para receber o Exato. noivo. Exatamente. Então, a graça é isso. É que nos salvou, mas também é algo mais lá na frente e maior que a gente vai receber. Que pode ser hoje. Né? Pode ser hoje, é verdade? Tem uma promessa, né? Uma promessa da volta de Jesus, né? Isso a gente vê muito nítido em Atos capítulo 1. Depois de Jesus ficar 40 dias pós-ressurreição com os mais de... Paulo vai dizer que ele foi visto por mais de 500 pessoas nesse período. E nas instruções finais aqui ele está no Monte das Oliveiras e ele começa a ser levado aos céus. Na frente dos olhos dos seus discípulos e apóstolos. Ele está subindo. Quando eles estão olhando para cima atônitos, né? Realmente o cara começou a ser elevado para as nuvens. Aparece 2 anjos do lado daquelas pessoas e dizem o seguinte: varões galileus, por que vocês estão espantados, atônitos, olhando esse Jesus subir? Saibam de uma coisa: da mesma forma que ele subiu, ele um dia há de descer. Então aqui tem uma promessa do Evangelho, que na verdade o Evangelho é uma caixinha de promessas. Fazendo aqui uma ironia. Começa com a nossa reconciliação. Paulo vai dizer que a gente tem em nossas mãos o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas, o mundo. Então a gente se reconciliou com Deus. E essa reconciliação faz com que a gente tenha uma vida justa, piedosa diante de Deus. Para quê? Para que a gente possa estar pronto, preparado, ataviado, arrumado, puro, lavado, remido no sangue dele para receber ele. Porque um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu digo igreja, né, gente? Não é instituição, né? Sim. A igreja é o corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo inteiro. Mundo inteiro. Daí aqui vai ser glorioso esse dia. Tem uma volta de Jesus, tem uma esperança eterna, né? Apocalipse vai dizer que nesse dia ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, toda dor. Muito linda a beleza do Evangelho. Eu vou encontrar a minha mãezinha novamente. Eu vou encontrar a minha sogra, que já está na eternidade. Entes queridos que já partiram em Cristo a gente vai encontrar. Eu vou ver Paulo, eu vou ver Abraão, eu vou ver Jesus, cara. Entendeu? É uma promessa daquele que não mente e cumpre todas as suas promessas. E o mais gracioso assim que eu acho
de tantas promessas que ele nos dá e que nós não merecemos, eu acho para mim que é a mais essencial. Eu estarei convosco até a consumação de tudo. Então, por mais que ele não tenha voltado ainda, ele está presente através do Espírito Santo todos os dias. Eu acho que o bate-papo estava bacana, né? Muito bom. Então, isso aqui é só um bate-papo, né, gente? Para você se sentir motivado a mergulhar ainda mais nas Escrituras. Porque, pense, né? Aqui nós falamos aqui de 4 versículos e o leque se estendeu a tantas outras coisas e fomos abençoados e agraciados pela palavra de Deus. Obrigado, G. Obrigado, Marco. Obrigado, Joey. Valeu. Valeu, Gustavão. Tá na transmissão. Galera, tamo junto. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Valeu. Valeu. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando. Fazer um questionamento de opiniões